Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Irmãos, estamos aí na reta final, ou seja, no final dessa série de sermões sobre marcas de uma igreja que faz diferença. Hoje é a última marca. Vira para o seu irmão do teu lado e fala: ufa, até que enfim. Ufa, até que enfim, né? São 2 meses praticamente falando sobre as marcas de uma igreja que faz a diferença. Mateus 28, versículo 19. E depois, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E depois, e fazeis discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja nos ajudando a entender a Tua palavra, a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus. Pai, ajuda-nos, ó Pai. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir as palavras que vêm no Teu coração, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Potencialize essa palavra através do Seu Santo Espírito, Senhor, para que essa palavra possa, Senhor Deus, dar frutos na vida dos nossos irmãos, dessa igreja. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós precisamos do Senhor nessa noite, Senhor. E eu oro, Deus, para que o Senhor, ó Pai, guarde a mente e o coração desses irmãos, para que o Senhor, ó Pai, repreenda Satanás em tentar roubar essa palavra, em tentar fazer com que essa palavra seja infrutífera, que caia por terra agora, em nome de Jesus, toda ação do inimigo em tentar roubar essa palavra. Senhor, nós queremos estar com os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente atentos à Tua palavra, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Estamos aí então chegando ao final dessa série de mensagens sobre as marcas de uma igreja, que uma igreja tem que ter para que ela seja bênção no meio a qual ela está inserida. Essas mensagens, como eu falei no primeiro dia já, elas foram pregadas pelo reverendo Ricardo Agreste na sua chácara, Igreja Presbiteriana Chácara da Vida. E eu espero que, o meu desejo é que todos vocês que acompanharam essas mensagens tenham sido abençoados por Deus através de cada palavra que foi proferida nessa noite, né? Aqui nessa noite, nos domingos para trás. E até aqui nós vimos 3 marcas de uma igreja que faz a diferença. 3 marcas. Vocês lembram quais são as marcas? Vou dar uma recapitular. A primeira marca era uma igreja centrada na palavra de Deus. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja onde possui a centralidade na palavra. Nós não podemos perder os princípios, nós não podemos perder aquilo que Deus nos ensinou. Precisamos estar firmados na palavra de Deus para que não desviamos daquilo que o Senhor tem para nós. Uma igreja firmada na palavra de Deus é uma igreja que faz a diferença aonde quer que ela esteja. A segunda marca é amplitude na visão. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja que tem uma visão ampliada, que enxerga fora da sua estrutura, fora da sua casinha. E quando nós temos, eu lembro que eu falei que a visão é muito importante para nós, porque quando nós temos uma visão clara de Deus, quando nós não temos uma visão clara de Deus, ou uma visão clara de nós mesmos, naquilo que Deus nos chamou, nós estamos aí, vamos sucumbir no fracasso, vamos sucumbir diante do medo e vamos sucumbir diante da paralisação. Nós não conseguimos caminhar.
quando nós não enxergamos Deus de uma maneira certa, quando nós não entendemos aquilo que nós somos chamados, aquilo que Deus é em nossas vidas, muitas vezes nós paralisamos. A igreja paralisa e deixa de ser bênção. Agora, quando a igreja ela tem uma visão de Deus clara, quando a pessoa, o cristão, tem uma visão de Deus clara, daquilo que ele foi chamado, daquilo que Deus é em sua vida, essa pessoa, ela possui a ousadia, ela encara o inimigo, as situações, as circunstâncias de frente, ela possui coragem, ela avança, ela tem confiança. Uma igreja que faz diferença é uma igreja que tem uma visão ampliada. Um cristão que faz a diferença no seu meio é um cristão que tem a sua visão ampliada. A terceira marca que nós vimos é conexão com o seu tempo. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja conectada com o seu tempo, uma igreja conectada com a sua cultura, que se move no seu ambiente e traz respostas às perguntas que essa sociedade faz. Uma igreja que sabe falar a língua do povo, da cultura. É uma igreja que consegue não se envolver com a cultura, mas consegue, em meio a essa cultura, trazer com clareza as verdades do Evangelho, da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar da quarta marca, que é a intencionalidade na evangelização. E eu começo com uma pergunta. A pergunta que eu deixo para você não precisa me responder, por favor, não responda, mas responda para você mesmo. Para que Deus te chamou? O que Deus te chamou para você fazer? Para que você foi chamado? Por que será que Deus alcançou você um dia? Um dia Deus foi lá e convenceu você que você é um pecador e precisa dele, e trouxe ele para sua família, e hoje você é um cristão. Por que Deus fez isso? Muitas pessoas ainda não sabem o porquê porque ela foi chamada. Eu vou responder isso com esse texto a qual nós lemos, né? Aonde Jesus disse, olha, ide, pois, fazeis discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você, queridos irmãos, nós fomos chamados para evangelizar. Fomos chamados para testemunhar das boas novas, daquilo que Deus fez em cada um de nós. No entanto, queridos irmãos, nesse tempo ao qual nós vivemos, onde a vida se tornou muito corrida para todo mundo, está todo mundo apressado, todo mundo cheio de coisa para fazer, onde o individualismo se tornou parte da cultura dominante de muitas pessoas, podemos dizer com veemência que a evangelização é o calcanhar de Aquiles da igreja atual, da igreja moderna, ou seja, é a sua vulnerabilidade. Abre aspas aqui só para trazer uma curiosidade para vocês. A gente fala sobre calcanhar de Aquiles, mas a gente muitas vezes não sabe o que é, né? Segundo a mitologia grega, Aquiles era um grande guerreiro e filho do rei Peleu, o rei dos Midiões, e filho de Tétis, a deusa grega. E Tétis tensionava então garantir a imortalidade de seu filho Aquiles. E ela então mergulha ele pelo calcanhar e afunda no rio Estige, que era um rio sagrado. E dessa forma então Aquiles tornou-se invulnerável, poderoso. Ninguém conseguia destruí-lo, exceto pelo único ponto onde a sua mãe havia mergulhado, que estava descoberto, que era o seu calcanhar, né? E Aquiles venceu muitas guerras em Troia. Isso tem na história também. Porém, uma profecia dizia que ele ia morrer numa das guerras de Troia. Então, após Aquiles ter derrotado e matado Heitor, que era um príncipe, Paris, irmão desse Heitor, sai à guerra com Aquiles e acerta uma flecha no seu calcanhar e o mata. Assim, o grande guerreiro, imbatível, morre. Queridos irmãos, a falta de evangelização é a parte descoberta do calcanhar da noiva de Cristo. E se queremos ser uma igreja que faz a diferença, se queremos ser uma igreja que se importa com as pessoas, se queremos ser uma igreja que faz a diferença na vida da sociedade, das pessoas que estão ao nosso lado, precisamos levar muito a sério, mas muito a sério, essa questão de evangelização. Se você é um cristão, e se você ama a Deus realmente, a evangelização
ela tem que ter um grau de importância para você. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque a resposta é bem simples. Porque gente transformada faz diferença no mundo. Quando Jesus te alcançou, Ele transformou a sua vida. E você, através da sua transformação, outras vidas precisam ser transformadas. No texto ao qual nós lemos, qual foi a ordem que Jesus deixou? Jesus disse: olha, vocês saiam por aí, montem uma escola dominical, separe classes da escola dominical, para que as pessoas que vêm, para vários tipos de público, para que essas pessoas aprendam sobre datas, sobre os personagens bíblicos, sobre quando morreu, quando nasceu, sobre as datas que eles viveram, que eles fizeram alguma coisa. Foi isso que Jesus disse? Não foi, né? Jesus disse: olha, ide por todo mundo, ensina as pessoas a cantarem nos corais, aos hinos, ensina as pessoas a cantarem louvores maravilhosos e alegres. Foi isso que Jesus fez? Pediu? Não foi, né? O que foi que Jesus pediu? Jesus pediu, queridos irmãos, que antes de eles serem levados aos céus, Ele disse: olha, façam discípulos em todas as culturas. E essa cultura aqui não é uma questão apenas de nações, de outras nações, mas a cultura a qual nós estamos inseridos. Levarmos uma palavra, fazer discípulos dessa cultura a qual nós estamos inseridos como pessoas, como cristãos, como profissionais, como estudantes. E esse é o coração da igreja, é a missão. A missão é o coração da igreja. Eu sei, meus irmãos, que muitos vão dizer: ah, pastor, mas isso é óbvio. A gente escuta isso desde quando a gente é criança. Evangelizar é óbvio. O cristão tem que evangelizar. Sabe, meus irmãos, essa missão da igreja deveria ser o óbvio para todas as igrejas e para todos os cristãos. No entanto, esse óbvio não é tão óbvio assim. E eu vou dar 5 razões por que esse óbvio não ser tão óbvio assim para muita gente. 5 razões dessa omissão que muitos de nós, muitas pessoas, muitas igrejas acabam não evangelizando. A primeira razão é por conta do liberalismo teológico. Em algumas igrejas não existe mais ênfase na evangelização. Acabou. Não se fala mais nisso. Não existe preocupação com as pessoas. Essa temática simplesmente não existe mais nos púlpitos. Por conta da convicção acerca das verdades do Evangelho, as pessoas não acreditam mais no que a Bíblia fala. É duro falar isso, mas muitos não acreditam mais na eternidade. Outros não acreditam mais que há um inferno, que há um julgamento. As pessoas não falam mais sobre pecado porque não acreditam que há pecado, há um inferno, há um céu. Muitas igrejas, queridos irmãos, muitos pastores não creem mais nessas verdades centrais da palavra. E, consequentemente, alguns temas desses princípios da verdade da palavra de Deus desapareceram dos púlpitos das igrejas. Porque muitas igrejas, muitos pastores e, consequentemente, muitas de suas ovelhas não creem mais na verdade do Evangelho. É aquela coisa, não é bem assim que está escrito aí. Secularismo teológico, liberalismo teológico, desculpe. A segunda razão, porque não é tão óbvio, é por conta da própria secularização. Nós vivemos num contexto cultural no qual o cristianismo foi grandemente bombardeado nos últimos 3 séculos. Grande parte dos cristãos, apesar de crerem no Evangelho, foram gradativamente formatados pela cultura. Gradativamente, eles estão sendo formatados, moldados pela cultura secular. E isso que acontece? Isso gerou crentes que na sua mente, no seu falar, eles dizem que creem em alguma coisa, mas na sua vida, na sua postura, eles negam o que creem. Eu vou dar um exemplo aqui. Existem cristãos que, se você perguntar para eles se eles acreditam que existe uma eternidade e que essa eternidade é imensamente melhor do que a vida terrena, muitos vão dizer: claro que é. Nossa, a vida eterna é melhor do que viver aqui na terra. Mas a maneira que eles estão vivendo só se resume no aqui e agora. Mas eles estão correndo atrás de serem ricos aqui. Eles estão correndo atrás de serem famosos aqui. Eles estão correndo atrás das coisas aqui.
Eles afirmam crer na eternidade, mas eles vivem como se tudo se resolvesse aqui, na terra. E, consequentemente, meus irmãos, a evangelização para esses cristãos deixa de ser prioridade, porque não há um futuro. A terceira razão, porque o óbvio não é tão óbvio a respeito da evangelização, é por conta da autoimagem. Existem muitos cristãos que creem na verdade do evangelho, mas eles têm medo de ser inconvenientes com as pessoas. Eles têm medo de manchar a sua autoimagem com seus amigos, com seus familiares. Eles não querem serem reconhecidos como xiitas, fanáticos ou aqueles crentes chatos. Talvez seja isso por conta da própria mídia, que tem colocado isso em cima dos cristãos, que o cristão tem esse estereótipo. E por isso muitas pessoas, com medo de mancharem a sua imagem, acabam não evangelizando. Um amigo do trabalho acaba não falando do amor de Jesus, acaba não falando para o vizinho o quanto ele pode mudar a sua vida através de Cristo, porque eles não querem ser chatos. Eles não querem ser inconvenientes. São discípulos mudos, discípulos sem uma mensagem, discípulos sem a verbalização da palavra. Eles creem, mas só para eles e pronto. A quarta razão porque o óbvio não é tão óbvio, é por conta da insegurança. Tem cristãos que creem na palavra de Deus, creem nas verdades centrais, mas quando você diz a ele, olha irmão, você tem que falar daquilo que Deus tem feito em sua vida para essa pessoa, você precisa falar para o seu parente, para o seu amigo, o quanto Jesus mudou a sua vida, ele vai dizer o seguinte, olha, eu sei disso, mas eu não fiz um curso para isso. Eu não sou preparado para falar assim, isso é a função do pastor, é a função do evangelista, eu não tenho autoridade para isso. Só que essas pessoas esquecem, queridos irmãos, e não percebem que a palavra de Deus diz que o seu parente, o seu vizinho, quem convence seu parente, o seu vizinho, o seu amigo do trabalho, o seu amigo da faculdade, não é você, mas é o Espírito Santo que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. E não cabe você, meus irmãos, não está em você a capacitação de elaborar o discurso e responder as perguntas. Quem faz isso é o Espírito Santo que atua nele. Então essa insegurança é uma insegurança por conta do próprio desconhecimento da palavra de Deus. Quem faz a obra não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E a quinta, e nós vamos tratar sobre isso, razão porque o óbvio não é tão óbvio, é pela falta de intencionalidade. Existem cristãos que possuem longos anos na caminhada com Jesus, eles creem nas verdades centrais do Evangelho, eles creem que a evangelização deve ser uma prioridade para a igreja e para o discípulo de Cristo, mas eles simplesmente não atravessam a rua para entrar em contato com o seu vizinho, não criam uma ponte de uma forma intencional, eles simplesmente não atravessam a sala do lado para falar com o seu amigo do trabalho, com o seu amigo da faculdade, com uma intencionalidade de criar uma ponte, de criar um cenário para que esse amigo, esse parente, esse vizinho possa experimentar o amor de Deus através de Jesus. E precisamos, meus irmãos, fazer uma diferença aqui. Perceba que não podemos confundir intencionalidade com interesse. Nós não devemos chegar nas pessoas com o interesse de trazer elas para a igreja. Não faça isso. Eu não faço isso e acho que você também não deve fazer isso. Porque, meus irmãos, o vir para a igreja é uma consequência de alguém que compreende o que significa ser um cristão. Quando a pessoa se converte e reconhece Jesus, ela entende que ela tem que fazer parte dessa comunhão. O que eu estou dizendo é que você deve chegar nas pessoas com a intencionalidade de criar uma ponte, criar um vínculo onde você possa demonstrar o amor do Senhor na vida dela. E quando você cria essa ponte, você está genuinamente, realmente amando essas pessoas. Porque eles precisam compreender que o que Jesus fez na sua vida, que Jesus fez na sua vida, pode fazer também na vida dele, pode mudar a vida dele, pode tirar alguém das drogas, pode tirar alguém do vício da bebida, pode tirar alguém, pode consertar casamentos, e aquilo que você está usufruindo, essa pessoa também pode usufruir.
Quando você cria essa ponte, você leva a esperança, a eternidade a muitos que não têm esperança e por isso sofrem nesse mundo. É por conta disso, dessas 5 razões, que o óbvio não é tão óbvio. Lá em Atos 8, não precisa abrir, irmãos, vai estar ali projetado para vocês. Nós temos um exemplo claro de intencionalidade, de um evangelismo intencional. Nós temos ali a história de Filipe, Atos 8, 40, ali está o versículo 26, mas vou me concentrar no versículo 40. E o texto diz: mas Filipe achou-se em Azoto, e indo passando, evangelizando todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Ponto. Esse texto, meus irmãos, é um texto que nós vamos aprender bastante coisa com ele. É um texto que nos mostra alguns pontos sobre a intencionalidade na evangelização. O primeiro ponto é que Filipe está falando de diferentes movimentos, mas a mesma direção. Ele saiu de Azoto, ele foi para todas as cidades circunvizinhanças, ele chegou em Cesareia. Vários movimentos, mas a direção era uma: para os de fora. Para os de fora. Ele não foi para os judeus que conheciam a palavra, ele foi para aqueles que não conheciam a palavra. E sabe qual é a direção da igreja? Sabe qual é a direção que toda a igreja deve tomar? Para fora. Quando a igreja ela começa a viver para dentro, ela tomou a direção errada. Ela não está participando dos movimentos de Deus. Ela está na direção errada. Porque os movimentos de Deus, meus irmãos, sempre nos conduz para fora. Nunca para nós mesmos, nunca para dentro. É por isso que Filipe, ele estava em Azoto, daí foi para todas as cidades circunvizinhanças e foi para Cesareia. E o foco era aqueles que não conheciam o evangelho. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão, que foi martirizado na Segunda Guerra, porque ele lutou contra o movimento nazista. Ele foi na câmara de gás, passou pela câmara de gás. Ele diz que a igreja só é igreja quando existe para os de fora. A igreja só é igreja quando ela existe para os de fora. Isso é verdade, meus irmãos. Muitas igrejas morreram na Europa e nos Estados Unidos porque não se atentaram para essa verdade. Muitas igrejas estão dando sinais de morte aqui no Brasil porque não estão se atentando para essa verdade. É necessário sair para fora. A existência de uma igreja existe para os de fora. O segundo ponto que nós vemos aqui a respeito de Filipe é que ele estava em diferentes lugares, mas ele tinha a mesma tarefa. Ele passou por Azoto, passou por todos os lugares, parou em Cesareia, mas ele tinha apenas uma tarefa: anunciar. Anunciar o quê? O evangelho. A única coisa que Filipe fez, que ele não abriu a mão de fazer, foi a verbalização da palavra. Onde ele andava, aonde ele passou, ele anunciou as boas novas de Jesus, ele falou daquilo que Deus estava fazendo, ele anunciou a boa notícia do evangelho onde quer que ele passasse. Irmãos, como discípulos de Cristo, nós não temos, preste bem atenção, nós não temos a opção de não verbalizar o que Deus fez em nossas vidas. Não temos essa opção. Se somos servos do Senhor, nós temos a obrigação de falar. E se nós não temos falado, alguma coisa está errada conosco, comigo, com você. A palavra do Senhor lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz: como, pois, invocarão aqueles a quem não têm crido? E como crerão naquele que não tem ouvido falar? E como virão sem pregador, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como seus amigos, como seus parentes, como o seu filho, a sua nora, o seu genro vai ouvir, vai ser conectado com Deus e terão as suas vidas transformadas, terão as suas vidas mudadas pelo evangelho? Como eles se renderão aos pés do Senhor se ninguém tentou falar ou explicar ou ajudá-los a conhecer o evangelho de Jesus? Não vão conseguir. Nós somos esses. Nós temos que anunciar o evangelho. Terceiro ponto nessa estratégia aqui, nessa caminhada de Filipe, é que ele tinha diferentes estratégias,
mas a mesma mensagem. Em cada cidade, ele chegava em Azoto, ele agia de um jeito. Se você pegar o livro de Atos, capítulo 8, você vai ver que um pouquinho antes, Deus leva Felipe a andar do lado de uma carruagem, correndo ao lado de uma carruagem, aonde tinha um etíope ele era funcionário da rainha Candace, e ele corre do lado daquela carruagem e fala: você está entendendo o que você está lendo? Daí o rapaz diz: como eu posso entender se não há quem me explique? E Felipe vai então, entra na carruagem, explica para ele, e aquela pessoa é batizada. As estratégias são as mais diferentes possíveis, mas a mensagem é a mesma. Você pode criar uma situação onde você pode chamar um amigo para ir em casa, comer uma pizza, você pode ir confrontar a pessoa cara a cara, você pode ir comendo pelas beiradas, não importa o jeito que Deus vai te usar, o importa é que a mensagem, ela deve ser pregada. A mensagem não pode ser mudada. E o foco aqui é a pregação e o relacionamento. Agora, eu sempre fico pensando na questão de evangelismo, e qual que é a melhor maneira de evangelizar? Será que pregando o evangelho de uma forma tradicional, em um púlpito? Será que pregando o evangelho através das TVs, ou do rádio, da internet? Ou será que é melhor criar um relacionamento onde você possa ouvir, servir a pessoa? Qual que é a melhor forma de você levar a palavra de Deus? Qual que é a forma mais correta? Qual que vocês acham? Ambas são corretas. Deus trabalha de todas as formas. Deus trabalha através da pregação, da multidão. Deus trabalha através do rádio. Deus trabalha através da TV. Deus trabalha através do confronto. Deus trabalha através da pessoal, onde você chega, tem um tete a tete com a pessoa. Deus trabalha dessas formas. Deus trabalha quando você estabelece um relacionamento e um diálogo com a pessoa. Então eu quero deixar 3 dicas para vocês aqui. Uma dica para você aqui, como você deve alcançar seus parentes, seus amigos para Jesus através dos 3 Cs. Através dos 3 Cs. Primeiro C, se você quer ganhar alguém para Jesus, fale dele para Deus. Converse com Deus sobre essa pessoa. A primeira batalha que você tem que ganhar é na oração. Quer levar essa pessoa para Jesus? Ore por ela. Clame, chore, coloque aos pés do Senhor a vida dessa pessoa. Fale, conte ao Senhor sobre essa pessoa. Ganhe essa batalha no mundo espiritual. Enfraqueça as forças do inimigo que estão sobre ela. Porque, meus irmãos, as pessoas que não têm Cristo estão cegadas. Elas não conseguem enxergar que aquilo é melhor para a vida dela. Ela não consegue enxergar que ela precisa largar aquela bebida, aquela droga que está destruindo a família dela, e ir para a igreja, que lá vai ajudar ela a caminhar. Ela não consegue enxergar. Por isso você tem que entender, você tem que orar por ela. Converse com Deus sobre essa pessoa. Primeiro passo para você ganhar alguém para Jesus. Segundo passo, conecte-se com essa pessoa. Mas como assim conectar, pastor? Primeiro, estabeleça relacionamento. Estabeleça um relacionamento com essa pessoa. Crie um vínculo de amizade. Crie algo que você possa ter atenção dela. Faça amizade. Trate bem. Dê um bom dia. Ajude. Crie um vínculo. Estabeleça esse relacionamento. Segundo, escute mais e fale menos. Nós temos um problema muito sério, meus irmãos. Deus nos deu 2 orelhas porque a gente tem que escutar mais, uma boca só. Se fosse para a gente falar bastante, Deus ia dar 2 bocas para nós e 1 orelha. Mas Ele deu 2 orelhas e 1 boca. Escute mais e fale menos. Irmãs, isso acontece com os homens também, mas muitos maridos não cristãos têm pavor da igreja, porque muitas esposas falam demais em suas orelhas. Você tem que se converter, você tem que ir para a igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que conversar com o pastor. Isso cansa, irmãos. Os maridos não aguentam, entendeu? E eles não vão, porque eles não vão mesmo, porque eles estão com a cabeça cheia. Fale, escute mais e fale menos. Nós cristãos temos um costume de querer dar resposta para tudo. Ninguém mandou a gente dar resposta para nada. Vamos ouvir mais as pessoas estão querendo ser ouvidas.
Elas não querem resposta, porque muitas vezes elas já sabem as respostas de que elas precisam. Está dentro delas, elas sabem. Elas querem ser escutadas. Dentro de conectar-se com a pessoa, encontra espaço para servir essa pessoa. Irmãos, não há um vínculo maior quando você pega e vai ajudar essa pessoa em alguma dificuldade. Porque hoje estamos vivendo momentos onde ninguém quer ajudar ninguém. Quando você deixa os seus afazeres para ajudar alguém, essa pessoa, ela fica, meu Deus, o cara saiu da casa dele para ajudar. Eu quando estava na Jocum, ela é missionária na Jocum, eu lembro muito uma vez que nós saímos para evangelizar, mas o líder falou assim, ninguém vai falar de Jesus hoje, ninguém vai falar, sair entregando folhetinho, ele falou, nós vamos hoje servir as pessoas. Então nós íamos nas favelas, íamos em casas onde as pessoas estavam doentes, nós íamos lá lavar a casa dela, lavar a louça, lavar a roupa, entramos em casas assim que estavam horríveis, e nós damos aquela geral, limpava, e a pessoa ficava super agradecida, a pessoa queria mais saber quem que era a gente, por que a gente estava fazendo isso. Simplesmente porque a gente ajudou-as, serviu as pessoas, sirva as pessoas. A menor coisa que você faça para alguém, para você é pouco, mas para ela é muito. Sirva as pessoas. Voltando então para o terceiro C, nós falamos, converse com Deus sobre ela, conecte-se com a pessoa através dessas 3 áreas, estabeleça um relacionamento, escute mais e fale menos, e sirva essa pessoa. O terceiro C é conte a sua história. Só depois, meus irmãos, desses 2 passos anteriores é que você deve contar a sua história. Só depois que você estabeleceu uma ponte, só depois que você ter escutado a história dessa pessoa, só depois de você ter servido essa pessoa, é que você vai contar a sua história. É que depois que quando a pessoa vai se interessar pela sua história, porque ela está vendo a sua vida algo diferente. E daí, meus irmãos, é simplesmente conte a sua história. Conte o que você entendeu sobre Jesus. Conte o que Jesus fez na sua vida. Conte os milagres, as maravilhas, o quanto Ele te amou. Conte as dificuldades que você tem passado mesmo com Jesus. Conte a sua história. E as pessoas vão estar abertas a ouvir a tua palavra, a ouvir aquilo que você está dizendo. Uma igreja que faz diferença é uma igreja que evangeliza intencionalmente. É uma igreja que quando vai na padaria comprar um pão, olha para o padeiro e fala, bom dia, teu pão está muito gostoso. Mesmo que seja um pão feio, irmão. Pão é pão, tem que comer, tem que dar graças a Deus. Fala, esse pão tá bom. Né? Obrigado, Deus abençoe, sabe? Atravesse a rua. Faça algo a mais. As pessoas estão clamando por pessoas assim. E a igreja, nós temos que ser assim. E para mim, meus irmãos, nós somos uma igreja que estamos em célula. Para mim, a melhor evangelização é a evangelização pessoal, a da formiguinha, de 1 a 1, quando você chega na pessoa e faz esse processo, conta a tua história, conta o que Deus tem feito para você, para a vida de cada pessoa. Eu vou fazer uma demonstração aqui, uma ilustração. Eu quero 2 pessoas. Cadê aqui o Jackson? Vem cá, Jackson. Vem cá, Jackson. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Todo mundo abaixou a cabeça agora, quando eu falei. Vem cá, Thiago. Thiago, me viu. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar 10 segundos. Você vai para um lado. Fica aqui, ó, irmão. Fica aí, Thiago. Você fica aqui, ó. Fica aqui, Thiago, do meu lado. Eu vou te dar 10 segundos. Você vai pegar e vai bater na pessoa e falar assim, ó. Ide e pregar o evangelho. Vai bater na pessoa. Ide e vai em outra, o máximo que você puder, entendeu? Ide pregar o evangelho. A pessoa que foi tocada só vai ficar sentada mesmo, vai só erguer a mão. Tá? Fica a mão erguida, quem foi tocado. Então, eu vou dar 10 segundos, vamos ver quem é mais crente aí. Tô brincando, todos são crentes, irmãos. E daí você vai pegar e vai bater, tá bom? 10 segundos, ó. Ide pregar o evangelho. O máximo que você puder, desse lado. Tá bom? E a pessoa não se levanta, só fique com a mão erguida. Vai, peraí. Já!
Deu? Vem, já deu. Vem pra cá. Vamos contar aí. Ô, irmão, você orou pouco. Já vi que você perdeu, cara. 1, 2, 3, 4, 5. Ô, presbítero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse irmão é mais crente, cara. Agora, esse é o evangelismo, o tradicional que a gente faz, né? A maneira tradicional que a gente faz. Vamos mudar isso? Jesus diz: ide e fazeis discípulos. Discípulo faz discípulo. Agora eu vou te dar 10 segundos para vocês também. E você vai tocar as pessoas, o máximo de pessoas se puder. Essa pessoa que vai ser tocada vai se levantar e vai tocar outros. Vamos ver quanto vai dar? Então se prepara, irmãos. Quem for tocado se levanta e vai tocar outros também. Espera aí. Já! Deu! Deu! Pode voltar! Agora, fique em pé. Quem que foi evangelizar? Todo mundo foi evangelizar. Fique em pé. Olha a diferença, irmãos. Esse é o evangelismo que Jesus falou: ide, fazeis discípulos. Quando cada um de nós entende o chamado e faz discípulo. É muito mais fácil. Não é mais fácil? Bem mais fácil. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Obrigado. Obrigado, presbíteros. Eu quero então encerrar com essas duas, com essa pergunta. Você está atento e comprometido com o interesse de Deus pela vida das pessoas? Coloca para mim lá, por favor. Você está atento e comprometido com o interesse que Deus tem pela vida das pessoas que o cercam? Você entende que Deus te chamou porque Ele quer usar você na vida de alguém? Deus quer fazer a diferença. Você entende isso? Se você entende, eu quero que você pense então em 3 pessoas no seu círculo de relacionamentos. Pense agora em 3 pessoas no seu círculo de relacionamento. E eu quero que durante essa semana, esse mês, você mova-se intencionalmente através dos 3 Cs na vida dessa pessoa. Quero que você pense nessa pessoa e faça um propósito com Deus durante esse mês, essa semana, que você vai se mover intencionalmente em direção a ela. E daí nós vamos, em agosto, nós vamos fazer um culto do amigo. E eu quero desafiar você a trazer essa pessoa aqui na igreja. Desafiar você a ver Deus agindo na vida dessa pessoa através de você. Amém? Vocês estão desafiados a isso? Quem vai fazer isso? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou com um propósito muito definido, um propósito, Deus, para glorificar o Teu nome e anunciar o Teu Evangelho. O Senhor viu em nós pessoas capazes a isso. Não uma capacitação humana, não uma capacitação intelectual, mas a capacitação pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe essa igreja, abençoe cada irmão que ouviram sobre essas marcas do Evangelho. Marcas de uma igreja que fazem a diferença, que faz a diferença. Deus nos ajuda a ter essas marcas. Nós vamos estar, Deus, aí fazendo mais um ano de aniversário, Deus, agora em agosto. Que nós venhamos, ó Pai, adquirir essas marcas, para que venhamos ser uma igreja abençoadora, para que venhamos ser cristãos abençoadores, para que venhamos ser cristãos e uma igreja que se importa com os outros, com as pessoas, com as famílias, e que venhamos, ó Pai, cumprir com o Teu propósito aqui na terra. Abençoa esses irmãos, abençoa cada um que está ouvindo aqui, que eles sejam totalmente, Deus, tremendamente tocados e abençoados pelo Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.